Hoje nós vamos dar continuidade à série O Poder de Analisar Perfis Comportamentais. Seja bem-vindo aqui ao meu canal, eu sou Mariana Porto Gelais. Se você ainda não me conhece, eu te convido a me seguir no Instagram, @marianagelais. Lá você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha carreira, sobre a minha trajetória, mas eu também tô no TikTok, no LinkedIn. Me siga onde você achar melhor. Na semana passada, nós iniciamos o primeiro vídeo dessa série, O Poder de Analisar Perfis Comportamentais, mas nós também temos vários vídeos que estão salvos na playlist Perfil Comportamental sobre esse tema e eu te convido a ir lá e assistir. Mas daqui pra frente nós vamos falar mais profundamente sobre esse tema e não só da teoria DISC, porque nós estamos no momento, no vídeo de hoje nós ainda vamos falar sobre a teoria DISC, mas nos próximos vídeos nós vamos falar também sobre as outras teorias, como tipos psicológicos e teorias de valores. No vídeo passado, nós demos uma breve introdução sobre a teoria DISC, sobre o pesquisador que criou essa teoria. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição. Assiste esse vídeo. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Você tá vendo aqui na tela uma seta que indica dois extremos. De um lado, existem as pessoas que têm mais facilidade para falar. Já no outro extremo, as pessoas que têm mais facilidade para ouvir. Tem algumas pessoas que elas têm mais facilidade para se posicionar, para se apresentar. Pessoas que não passam despercebidas em um ambiente. Quando elas chegam ali, elas já chegam se expondo, elas são facilmente percebidas. Já num outro extremo, tem aquelas pessoas que vão levar um certo tempo para expressar a opinião delas. São aqueles colaboradores que entram na empresa ainda um pouco tímidos, reservados. Eles primeiro buscam entender o cenário, eles começam tateando a empresa, observam as pessoas ao redor, eles observam quem são as pessoas que ali convivem com ele diretamente. E à medida que ele vai criando confiança no ambiente, ele vai se posicionando mais. E aí, então, que ele vai dar uma sugestão. Um que tem mais facilidade para falar, ele já chega falando o que pensa, se posicionando, e o outro, ele vai observar bastante para daí se posicionar. Esses são os dois extremos. Em um contexto de processo seletivo, por exemplo, nós temos aquelas pessoas que naturalmente têm uma facilidade maior de se vender, de falar. São aquelas pessoas que você tem às vezes que cortar, porque senão elas falam muito. Então são pessoas que sabem vender o seu peixe, que têm uma facilidade maior de se comunicar. Já por outro lado, em processos seletivos, nós temos também aquelas pessoas que se sentem mais acuadas, mais tímidas e que têm mais dificuldade de se vender. São aqueles candidatos que você tem que perguntar bastante, que você tem que instigar ali para que ele responda o que você quer ouvir. Esses são os dois extremos de pessoas. Nós podemos também classificar as pessoas em duas outras categorias. São elas, nesse extremo vertical, pessoas que são voltadas para resultado e pessoas que são mais voltadas para conexões. Imagina comigo aqui uma pessoa que ela é mais voltada para falar e para resultados, ou seja, para tarefas e entregas. Essa pessoa, ela se posiciona com mais facilidade, porque ela tem mais facilidade para falar, o foco dela está na execução de tarefas. São pessoas mais objetivas, mais racionais, mais voltadas para dados e fatos. É uma pessoa que tem uma voz de comando muito forte. Ela já sai dando ordem nas pessoas, ainda que ela não seja o líder. Que essa pessoa, a forma dela de falar, dá uma impressão de que ela tá mandando nas pessoas. Mas é só a forma dela de se comunicar. São pessoas mais diretas, mais objetivas. Essas são as pessoas que a gente chama de dominantes, que estão nesse quadrante aqui. Mais facilidade para falar e voltadas para resultados. Então são pessoas diretas na forma de se posicionar. Elas costumam dominar. Apresentam uma facilidade maior ali de dominar o ambiente, de se posicionar. Elas passam uma segurança, uma firmeza na sua fala. São muito mais voltadas para resultados do que conexões. Essas são as pessoas que dizem, eu tô aqui para trabalhar, eu não tô aqui para fazer amigos. Eu me recordo muito de dizer essa frase. Os dominantes, eles costumam dizer isso. Eu não tô aqui para fazer amigos, eu tô aqui para trabalhar, para entregar, para fazer o resultado. A preocupação dos dominantes é entregar o resultado. Mas se no meio do caminho, se ele não se der bem com as pessoas, essa não é uma preocupação muito forte para os dominantes, porque o foco deles é entregar o resultado. Mas a gente também tem aquelas pessoas que são voltadas para falar, nesse extremo aqui, se posicionam muito bem, mas que são voltadas para conexões, para relacionamentos. Então, nesse quadrante aqui são as pessoas que chamamos de influentes. Os influentes são pessoas que gostam de persuadir, de influenciar. Eles têm uma tendência de convencer os outros. O influente, ele não chega ali igual o dominante, dando um comando. Ele influencia através do sorriso, da brincadeira. Ele conquista a confiança da pessoa para daí, então, pedir um favor, pedir para que ela faça uma determinada atividade. Se o dominante, ele tá ali para trabalhar e não fazer amigos, para um influente, por outro lado, é muito difícil, muito doloroso para o influente ele estar num ambiente em que ele não se sinta entre amigos. Por quê?
os influentes são pessoas mais descontraídas, mais comunicativas, são pessoas mais sociáveis, pessoas que gostam dessa conexão humana. Então, obviamente, o influente na empresa, ele vai desempenhar um papel muito melhor se ele tiver em um departamento que vai dar esses estímulos para ele, estímulos de falar, de se comunicar e de se conectar com as pessoas. Porque o influente, ele é voltado para falar e conexões humanas. Geralmente, os influentes são bons vendedores, eles são bons em atendimentos, são bons em servir o cliente de alguma forma. Já os dominantes, eles são melhores em tarefas que não têm tanta interação assim. Dominantes, eles são muito competitivos, eles focam em quantidade e entregar mais em menos tempo. Dominantes têm uma facilidade maior de lidar com pressão. Nós temos também, por outro lado, aquelas pessoas que são mais voltadas para ouvir. Então, no outro extremo, são pessoas voltadas para ouvir. Ao mesmo tempo que são pessoas voltadas para conexões, assim como o influente. São voltadas para conexões, porém, ao contrário do influente, voltadas para ouvir, ou seja, são aqueles que nós chamamos de estáveis. Eles ficam nesse quadrante aqui. Os estáveis, eles são voltados para relacionamentos e pessoas. O foco do estável é ouvir. São pessoas que naturalmente são bons ouvintes. Eles são muito bons em atividades de ouvidoria, atividades voltadas para suporte de maneira geral, para sucesso do cliente. Os estáveis, eles são muito bons em planejamento, atividades rotineiras. São aquelas pessoas que se adaptam muito bem em uma estabilidade financeira, uma estabilidade de rotina. Estáveis, eles gostam de se planejar. Você quer tirar o estável do eixo? É só você dizer para ele que mudou. Agora não é mais assim que se faz, mudou, é de outro jeito. Isso tira o estável do eixo. Quando você muda a rotina, quando você muda muito a rotina do estável, isso causa uma tensão para ele. O estável, ele gosta de atividades que ele faz 100 vezes a mesma coisa. Isso traz uma certa segurança para ele. Os estáveis, eles são muito bons em atividades repetitivas, atividades planejadas, que ele sabe exatamente o que ele vai fazer. Então, dentre as categorias aqui, nós também temos aquelas pessoas que são voltadas para ouvir. Nesse extremo, elas são voltadas para ouvir, entender as regras, o ambiente, as pessoas. Porém, elas são voltadas para resultados, para tarefas. São pessoas, então, mais objetivas, mais racionais. São aqueles que nós chamamos de conformes. Conformes ficam nesse quadrante aqui. Eles têm um alto fator de conformidade, ou seja, são voltadas para resultados e para ouvir. Os conformes, eles são voltados para regras, para padrões, procedimentos. Ele vai querer seguir todos os protocolos, todos os alinhamentos. São aquelas pessoas sistemáticas, organizadas, que precisam coletar todas as informações possíveis para executar uma atividade. Conformes são detalhistas. Tudo o que eles fazem, eles gostam de fazer com muita precisão, com muita qualidade. E por isso é muito difícil o conforme deixar passar um erro, porque ele foca muito em detalhes. E por isso o conforme, ele costuma perceber erros que outras pessoas não percebem. O conforme, eles são muito bons em detectar erros. O conforme, então, ele agrega muito para um time, porque ele tem essa visão de perceber detalhes que o restante do time não percebe. Eles são muito bons com planilhas, eles são bons em problematizar as coisas, em sistematizar informações. Conforme vai sair muito bem em atividades que demandam organização de informações, porque eles são bons em controles, controle de estoque, controle de caixa, de atividades financeiras, atividades que uma vírgula faz a diferença. São essas atividades que os conformes costumam se sair e executar muito bem. Entendido aqui, então, os 4 perfis, nós falamos dos 4 perfis aqui. Agora nós, então, podemos entender que todos esses 4 perfis, eles são importantes para uma empresa. Uma empresa, ela precisa de dominantes voltados para resultados, pessoas diretas, de mais ação, mas também uma empresa, ela precisa de pessoas mais influentes, que são mais comunicativas, assim como uma empresa também precisa de pessoas estáveis, que são mais pacientes, mais tranquilas, mais planejadoras. E uma empresa também precisa de pessoas com perfis mais conformes, mais detalhistas, mais organizadas, mais minuciosas. Por isso, gente, não existe perfil certo, perfil errado. Uma empresa, uma organização, ela precisa de todos esses 4 perfis que nós falamos aqui hoje. Mas sim, é um fato que determinados setores, determinados departamentos, eles precisam e vão necessitar de mais de um perfil do que outro, porque aquele departamento, aquela área em específico, vai oferecer estímulos mais coerentes com um determinado tipo de perfil. Ou seja, uma pessoa vai performar melhor em um ambiente que esteja mais aderente com o seu perfil. Ou seja, um ambiente que forneça os estímulos certos para o seu perfil. Lembra que nós falamos no vídeo anterior? Estudar sobre o perfil comportamental é entender que nós temos estímulos e
Cada perfil vai dar uma resposta, vai ter uma resposta diferente ao mesmo estímulo. Se eu tenho uma empresa com muitos dominantes, é provável que aquela empresa seja muito acelerada, que é uma empresa que atropela os processos. Mas se eu tenho uma empresa de muitos influentes, é provável que essa empresa ela seja muito comunicativa, muito persuasiva, mas que também não olhe tanto para os detalhes, para os processos. Agora, se eu tenho uma empresa de muitos estáveis, a probabilidade é que essa empresa seja uma empresa muito processual. Tem um ambiente tranquilo, as pessoas se dão muito bem, é um ambiente planejado, mas as pessoas não saem tanto da zona de conforto, ou seja, não ousam tanto. Mas se eu tenho uma empresa de muitos conformes, talvez seja uma empresa muito burocrática, que olhe muito para as regras, para os detalhes, que não se arrisca tanto e que não cria tanto, que não inventa tanto e que não inova. Você consegue entender que quando a gente fala de perfil comportamental, ou seja, quando você busca conhecer e aprofundar mais sobre esse tema, e quando você consegue entender qual o perfil de maior predominância na sua empresa, isso te ajuda a entender qual o cenário atual da sua empresa, da sua cultura. E muitas das vezes você vai conseguir entender os seus resultados por causa dos perfis que você tem em predominância na sua empresa. Tanto o dominante quanto o conforme, eles são voltados para resultados, como nós vimos aqui. Mas o dominante, ele é mais voltado para quantidade. Já o conforme, ele é voltado para qualidade. Os dois são racionais e objetivos. A diferença é que o dominante ele visa a quantidade e o conforme ele visa a qualidade. O dominante é mais agressivo, mais direto, mais objetivo. Já o conforme ele busca a qualidade, ou seja, ele é mais detalhista, ele é mais minucioso, ele é mais cauteloso. Essa é a diferença principal entre um dominante e um conforme. Já o influente e o estável, os dois são voltados para conexões. Mas o influente, ele quer ter 1 milhão de amigos, ele quer se relacionar com muitas pessoas, ele fala com todas as pessoas, ele gosta de interagir com todos os setores da empresa. Enquanto que o estável, ele vai preferir também conexões, só que conexões profundas, conexões de qualidade. Por isso o estável, ele costuma virar um ombro amigo das pessoas ali no setor. E, geralmente, quem conhece muito bem o estável são as pessoas que fazem parte ali daquele setor. Não é a empresa inteira que conhece ele, como o influente. O influente, geralmente, a empresa inteira conhece ele. O estável, não. É o departamento ali que conhece ele muito bem, porque o estável é voltado para conexões, mas conexões profundas. O influente, então, é quantidade e o estável é qualidade, profundidade nas relações. O influente ele é voltado para falar, o estável é voltado para ouvir. Os dois gostam de se conectar, ou seja, os dois gostam de pessoas, mas o influente ele gosta de se expressar e o estável ele gosta de ouvir. Estável tende a ter um perfil mais conselheiro. Essas são as características básicas de cada fator. E eles também têm uma palavra-chave que nos ajudam a entender cada perfil. Quais são as palavras-chave de cada perfil? O dominante, ele geralmente faz um planejamento muito objetivo, enxuto, com poucos detalhes, porque o foco do dominante é o que precisa ser feito. A palavra-chave do dominante é o que. Ele normalmente não se preocupa muito com o como. O dominante não foca nos detalhes, ele foca no o quê. A forma de falar, a forma de escrever e a forma de se comunicar é extremamente objetiva. Já o influente, o foco dele são as pessoas, ou seja, a palavra-chave do influente é quem. Enquanto que o dominante é o quê, o influente é quem? Quem vai estar envolvido nesse processo? Quem que vai estar envolvido nesse projeto? Quem que eu posso chamar para me ajudar nessa atividade? Quem que eu conheço que pode me ajudar a fazer essa demanda? Esse é o foco do influente. Ele usa o networking dele para atingir os seus objetivos. Já o estável, a palavra-chave do estável é como, ou seja, no método. O estável foca no método. Por mais que o dominante, ele chega ali na reunião com uma ideia genial, disruptiva, o estável ele vai dizer, tá, eu entendi o que você quer alcançar, o resultado que você quer, mas como que a gente vai alcançar isso? Como vai ser o processo? Qual vai ser a metodologia? O estável, ele vai estar sempre buscando o método, o passo a passo, como que vai ser feito, do início ao fim. O conforme, a palavra-chave do conforme é por quê? Ou seja, o conforme foca nos detalhes. Mas por que vai ser assim? Por que é dessa forma? O conforme, ele vai buscar sempre os detalhes, porque eles são apaixonados por informações. Eles precisam de informações para se sentir mais seguro nas suas decisões. Você está conseguindo entender nesse segundo vídeo da série O Poder de Analisar Perfis Comportamentais como que esse conhecimento ele é poderoso e como que a gente pode colocá-lo em prática não só nas nossas relações profissionais, mas também nas nossas relações pessoais. Os próximos vídeos vão te
te ajudar a entender melhor o seu time, como você alocar as pessoas certas nas caixinhas certas e também como você se comunicar da melhor forma possível com o seu filho, com o seu esposo, com a sua esposa. Esse conhecimento não vai te servir só para o seu trabalho, eu te garanto que ele também vai te servir para a sua vida pessoal. Se você quer conferir os próximos vídeos, os próximos conteúdos, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você receber as notificações, curte esse vídeo se você gostou, agregou na sua vida, eu contribuí na sua vida, deixa nos comentários se você tem alguma dúvida e se você quiser aplicar o relatório de perfil comportamental em você, no seu time, na sua família, tem um QR Code aqui que ficou ao longo do vídeo inteiro, você pode preencher esse QR Code que eu mesma vou entrar em contato com você pra gente alinhar os próximos passos. Obrigada por ter ficado até aqui, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, @marianagelais. Um beijo, até o próximo vídeo desse canal.